Boa noite. Vamos chamar a Anísia. Anísia. Chamando a Anísia. Será que a Anísia foi convidada? Para mim, ela está aqui como convidada. Deve estar entrando. Enquanto isso, o Instagram está dizendo aqui para mim que está informando. A Anísia entrou. Vamos lá. Aceitei você, Anísia. A Anísia entrou. É sempre, Noite! é sempre uma expectativa, né? Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Mais uma Boa live noite. Mais maravilhosa. uma Hoje a gente live. está desfalcado, né? O Tri tá desfalcado, né? Pois é, a gente hoje está sem a Drica, É, né? Infelizmente, a Drica teve uma crise de enxaqueca e foi procurar até o hospital, né, Anísia? Ela mandou foto pra gente, tá tomando soro, é. mas a gente Precisa tá se sabe que cuidando. ela vai se restabelecer rapidamente, Sim, sim. né? Assim. Com certeza. E hoje é dia do amigo, hoje é dia do amigo. Então deixa eu abaixar aqui um cadinho para ficar mais. Hoje é dia do amigo Boa noite, Fátima. e como boa noite, Fátima. A Fátima hoje de manhã ela me perguntou: "É hoje, né, Ju? 20 horas". Foi 20h20, né, Fátima? Seja A bem-vinda, Fátima Fátima. tá fazendo a Fátima tá fazendo reprogramação. A Fátima tá Tá bem legal aí com a gente nos ensinamentos. Boa noite, amiga. Boa noite, amigas. Boa noite. Você tá vendo? Anísia, você tá vendo os Tô, comentários? tô sim. Hoje não. Hoje tá Ótimo. 100%. Hoje o Instagram tá ajudando, né? Tá contribuindo, é. Tá fazendo a parte dele, né? Isso aí. E aí, a gente hoje tá sem a Drica, né? Como a gente já falou, a Drica hoje teve uma crise de enxaqueca e teve que se hospitalizar, mas ela já vai ficar bem. É provável até que, de repente, pelo tempo, né? Dê Quem sabe tempo, ela não entra aí no meio do caminho, né? Quem sabe com ela não entra certeza. aí no meio do caminho e não vem somar com a gente. O que você está testando o filtro, Anísia? Menina, tô testando aqui, mas acho que não vou testar mais não. Ó, tá vendo? Ó, a gente vai futucar, acaba fazendo besteira. Pois é, você está testando o filtro aí por causa de quê? Você tá igual a Drica que gosta de ficar inventando os filtros muito loucos. Bom, é isso, né? Já são 8h26. Acho que a gente já pode começar, né? Falando sobre. Hoje a gente vai falar sobre o princípio do ritmo.
E é um princípio, assim, que parece ser mais tranquilo, assim, mas ao mesmo tempo, todos são, né? Mas ele é bem real, né? Ele é O princípio bem o princípio do ritmo, ele, Malu entrou. ele, ele que determina que a nossa vida não seja estática, né? É, exatamente. É ele que Neuza Eli entrou, Gente, Malu entrou. sejam bem-vindos. Desejamos que essa noite seja uma noite de muito A Gabi entendimento, muita entrou. compreensão, muita expansão de consciência. Podem fazer perguntas, a gente quer ver vocês participando com a gente, tá? Sejam muito bem-vindos. O ritmo é a cereja do bolo, né? Eu acho, da vida, né? Não, porque não teria. A vida seria muito sem graça, né? Se Sem esse tudo fosse. ritmo, né? Assim, é o sentido. A vida é que traz a potencialidade da evolução, né? É o que traz a Quando a oportunidade gente da evolução para nós. Quando a gente entende que esse ritmo, né, ele é de contração e expansão. É o próprio pulsar do coração, né, que é rítmico. Mas, ao mesmo tempo, a gente não perde com os outros princípios, né? Eles se conversam. Eles estão sempre conversando. Os princípios universais, eles nunca desmentem um ao outro, né? É tão perfeito que um sempre conversa com o outro. O princípio do ritmo, ele conversa demais com o da polaridade, que conversa demais com o da vibração, né? Que conversa demais com o mentalismo. Não é assim? Sim. Um E tá aí a gente interligado. olha e fala assim, caramba, faz tudo, tem todo sentido, né? Tem tudo a ver. Os princípios, eles se casam, eles formam um Se todo complementam. que formam as regras do jogo, né? Sim. Então, vamos lá, vamos para o axioma, né? O que diz o princípio do ritmo? Eu hoje preparei um slidezinho, Esse só para axioma. não só para não perder, né? Gente, axioma é assim, uma frase que define, né? Que diz tudo a respeito do princípio. E aí, a partir desse axioma, a gente vai destrinchando. Então, tá dando para vocês verem? Aí, tá O ótimo. princípio, o princípio do ritmo, o princípio do ritmo diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E aí eu grifei que o ritmo é a compensação, porque é justamente isso. O ritmo, ele é a compensação que nos garante que da mesma maneira que
expande, contrai. A gente não precisa ficar assustado quando o coração faz a diástole, porque a gente sabe que ele vai fazer a sístole, né? O coração expande e contrai. Então, a gente não precisa ficar espantado quando a coisa vai muito para um lado, porque a gente sabe que também vai para o outro. A gente não precisa ficar preocupado com a noite, porque a gente sabe que vai ter o dia. A gente não precisa ficar preocupado com a maré alta, porque a gente sabe que vai ter a maré baixa. A gente não precisa ficar preocupado com a tempestade, porque a gente sabe que vai vir a bonança. Isso é o princípio do ritmo. Né? A gente não precisa ficar preocupado com o inverno, porque a gente sabe que vai ter o verão. Nada dura para sempre. Então, o ritmo, nada dura para sempre. Tá, né? Sempre. Não há mal que sempre dure, nem bom que, né? Não tem um ditado assim? Sim, sim. Agora eu lembrei de um versículo bíblico, né? Que há tempo para tudo, né? Há tempo de morrer, de nascer e há tempo de morrer, né? Tem um versículo bíblico que... Há tempo, né, sobre de tudo. Isso, né? Sobre o ritmo. É sobre o ritmo. Esse versículo bíblico diz que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, de fato que quando a gente está muito identificado com o ego, né? Quando a gente está muito identificado com a pessoa, a gente está muito, quando a gente está muito ligado ao nosso personagem, a gente está muito sujeito às intempéries das emoções. Quando a gente está muito identificado com o sujeito, com o personagem, com o ego, a gente está muito à mercê das emoções. E as emoções, elas são viciantes. A gente é viciado nelas. A gente é viciado, e a gente não é só viciado na felicidade. Existe, né, o vício na tristeza. É impressionante. O corpo da gente, esse personagem, o veículo, pede adrenalina, assim como também pede ocitocina. Pede para que a gente sinta emoções boas e também não, né, as também não boas. Eu conheço pessoas, Anise, eu acho que você também deve conhecer, pessoas que são viciadas em brigar. Casais que são viciados em brigar um com o outro. Na verdade, eles não são viciados na briga, né? Eles são viciados no hormônio que a briga traz. Então, se não briga com o marido, vai brigar com a vizinha. Vai brigar com o porteiro do prédio, briga com o filho, briga até com o cachorro. O lance é ter aquela descarga. Porque... Para justamente compensar esse balanço, né? Não, eu estou muito feliz, espera aí, eu estou muito feliz, deixa eu arrumar uma treta com alguém, né? Para eu ir para o outro lado, porque eu não posso ficar... Tem aquele ditado... Isso é o ego, né? Isso é o corpo. Sim, tem até aquele ditado famoso, né? Que quando a gente está numa fase muito boa, né? Que as coisas estão fluindo do jeito que a gente deseja, aí tem gente que fala assim, tá muito bom para ser verdade. Pois é. E aí é que tá, né? Porque quando a gente vibra isso, e palavra é vibração,
A gente já Palavra está... tem poder. A gente está emitindo para o universo Palavra... que a gente quer que o pêndulo já vá para o outro extremo, né? Palavra tem poder porque palavra tem vibração, né? Sim, Pensamento, e mas para você pensamento falar, também você tem poder. pensou, né? Para você falar, você pensou. E se você pensa e Exatamente. fala, é porque você acredita. Então você pensou, falou e sentiu. A boca fala que o coração tá cheio, né? Então, quando você fala, e aí você fala assim, véspera de, dia de muito, véspera de nada, né? Quando você fala isso, o que você está querendo dizer? E o que você já está jogando? Isso, na verdade, quando você fala uma coisa dessa, já é o seu corpo viciado querendo a outra emoção. Não, é muito da Querendo a programação emoção mental contrária. também, né? Esse tipo de pensamento de que quando está muito bom, logo vai vir uma coisa muito ruim, é uma programação mental, né? É uma programação. É uma programação Uma mental. programação. É o É o não significado que a gente merecimento, dá. né? É como se a gente não merecesse, Viver né? só o bom. Viver só o bom. Que na verdade, pela lei do ritmo, a gente sabe que não, as coisas não A são gente não boas ou vive. más. Sim. É a lei da polaridade, As né? coisas, Nada é. as coisas não são boas ou más. As coisas apenas são. E aí entra a sublei, né, que é uma sublei do princípio do ritmo, que é a lei da neutralidade. Eu mostrei na semana passada, vou até mostrar de novo aqui, com aquele gráfico da pirâmide, né? Um gráfico da pirâmide. Tá dando para ver aí, né? Ah, perfeito. Então, o princípio do ritmo, ele é a ideia desse pêndulo aqui, né? Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ó, eu estou muito feliz, estou muito triste, estou muito feliz, muito triste, muito feliz, muito triste. Na verdade, Deus, ou o todo, né? Ou o universo, que quer que seja, ele pendula pouco, quase nada, e ele é neutro. E alcançar Deus essa é neutro. neutralidade, eu acho que E a gente deve buscar esse lugar de neutralidade. Esse justamente alto você aqui, esse entender. centro aqui, ó, é que é o nosso foco. Sim. Ou deveria ser, né? Quando a gente consegue olhar tudo sobre essa perspectiva, né? De que nada é bom ou ruim. Tudo tem o significado que a gente dá. Né? Quando a gente consegue viver nessa neutralidade, né? De saber que ora o pêndulo tá para cá, mas do mesmo jeito que ele veio para cá, ele vai pendular para cá. A vida ela é rítmica. A vida não é estagnada, né? Nós, não é o pêndulo que para. Nós é que nos centralizamos, né? Achamos ou Diante, buscamos um caminho do meio. um caminho do meio, diante do que está acontecendo à nossa volta, né? E quando a gente chega nessa posição de contemplação do que está acontecendo de um olhar de curiosidade mesmo, né? De tentar entender o porquê que está pendulando para um lado agora e para o outro, né? Esse lugar de conexão com o ser da neutralidade, de que você não precisa sofrer, nem precisa, entendeu? Maximizar as coisas. Exatamente. Você não precisa nem maximizar e nem minimizar as coisas.
Quando a gente está num ponto de neutralidade, como a gente está no alto, né, no ponto neutro, quando a gente está nesse ponto mais acima de neutralidade, a gente consegue visualizar o todo. A gente consegue perceber que existe um lado e existe o outro. E que eu posso dar um significado diferente àquela realidade. Aquele exemplo que a gente estava discutindo, que a gente estava conversando antes, né, da live. Se alguém me fecha no trânsito, eu posso ficar muito brava. Mas eu também posso dar um outro significado e pensar assim, aquela pessoa que está no carro que acabou de me fechar, ele está passando por uma situação difícil. Ou ele está com uma grávida ali dentro, ou ele está emocionalmente instável. Ou seja, é o significado que eu dou ao fato que vai fazer com que eu pendule para um lado ou para o outro. Mais ou menos, né? Isso no momento em que a gente se percebe, né? Muda tudo, porque quando a gente se percebe nesse poder de neutralizar, um olhar neutro. Quando a gente consegue desenvolver o nosso poder de neutralizar as situações, a gente consegue reagir de forma mais consciente, né, ao que nos acontece. Entender que as coisas acontecem na vida. Né? As coisas vão acontecer. A gente pode imaginar assim, o pior cenário. O que está acontecendo? Eu estou abrindo o portão para o Miguel, que chegou agora. Gente, vida real, ao vivo é assim mesmo. Que bom. É só para eu entender o que está acontecendo. Eu fui abrir a porta para o Miguel. Pode falar, estou te ouvindo. As coisas acontecem, né? Não, então, se a gente imaginar o pior cenário, qual é o pior cenário? E a gente olha para ele. O pior cenário está aqui, né? Num ponto. Mas se eu olho para o pior cenário, se eu olho de cima para o pior cenário, eu vou ver que aquele pior cenário não é real. Porque tem um outro cenário. Eu tô vendo que existe um outro lugar que eu posso ir, apesar desse aqui. Então, eu tenho direito, eu tenho poder, né, de escolha, de acordo com o significado que eu dou para as coisas. As pessoas têm a ideia de que a pior coisa que pode acontecer é a morte de alguém. Quando a gente ressignifica, ou quando a gente dá um novo significado à morte, a morte deixa de ser um problema. Eu acho que a gente consegue fazer isso em relação à morte só de um lugar de conexão com o ser, né? O lugar de conexão. Quando você está conectado com o ego, você não consegue fazer isso. O lugar de conexão com o ser é o lugar da neutralidade, né? Porque o todo é neutro. Deus é neutro. Porque ele não é. Eu percebo o seguinte, que o ego, né, o personagem, a mente, né, ele sempre não tem jeito, ele sempre vai estar inclinado para o sofrimento, né? Porque, principalmente em relação à morte de alguém... Na verdade, para as emoções. O ego ele vai estar sempre voltado para as emoções, por sentir. Lembra que o ego é viciado. O ego é viciado. Então, quando alguém... Isso aí. Então, por exemplo, quando alguém que a gente morre, quando alguém que a gente ama parte, né, dessa vida, desencarna, para o ego é impossível aceitar,
né? Porque o ego, ele faz o quê? Ele se apega, né? Ele acostuma a ter aquela pessoa sempre ali do seu lado, então ele é apegado, né? É o apego do ego. E aí, para você conseguir sair do sofrimento do ego, você precisa ocupar um lugar de neutralidade, um lugar do ser, Neutralidade. para entender sobre outra perspectiva, né? Nós somos energia, aqui, isso é só uma experiência, né? E o desencarne dessa pessoa, nesse momento, faz parte da evolução dele, né? E com Quando um a gente detalhe. consegue sair do extremo do ego e ir para a neutralidade do ser, o sofrimento se dissolve, né? Porque a gente sai do sofrimento para neutralidade, para o ser, onde tudo se explica, né? De forma bem, bem prática, assim, quando a gente visualiza o pior cenário, quando a gente perde alguém, digamos, uma pessoa que a gente ama morreu. Na verdade, o outro, o símbolo, né, o significado que o outro tem, é o significado que eu dou, é o que eu sinto, é o sentimento que eu tenho com a presença daquela pessoa. Não é aquela pessoa em si. Não é aquela pessoa em si. É o que eu sinto com a presença daquela pessoa. Aí você percebe o quanto o ego, o personagem aqui, é viciado em sentir. Quando eu falo aqui em casa, né, que os meus filhos falam assim, mãe, eles inclusive acham até que eu sou um pouco fria. Eles falam assim, mãe, você não dá gargalhada. Você não gargalha, você não, né? Pois é, mas eu também não caio em prantos. Mas isso é um exercício. Por quê? Porque quem me conhece sabe que a Juliana é super chegada a extremos. A Juliana é dos extremos. É 8 ou 80, ou é tudo ou nada. Então, quando eu mergulho mesmo. Né? É tudo muito, ou tudo nada. Então, a lei do ritmo, ela é uma lei muito que eu aplico demais. Aplico demais ela. Na minha vida o tempo todo. Justamente para manter esse caminho do meio. Onde eu consigo ver, Juliana, tá doendo? Tá. Mas que dor é essa? Né? Tá doendo por quê? O que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Podemos dar um outro significado a esse sentimento? Podemos dar um outro significado a essa situação? O que isso está querendo me dizer? O que eu posso aprender aí? Os desafios vêm para isso, né? Na verdade. Eu tenho, assim, um olhar muito científico, né? E aí você vai falar assim, a Juliana e a ciência. Mas dentro de uma perspectiva da história da humanidade, a gente observa que durante um período muito longo de tempo, a humanidade viveu muito o espiritual. Só o espiritual. O Egito Antigo era todo espiritual, todo espírito. Pouca matéria, apesar deles terem muitas riquezas e tal, mas tudo aquilo que eles tinham de material era para o espírito. Tudo muito ligado ao espírito. A gente saiu de uma humanidade muito espiritual e a gente foi para uma humanidade muito material. Ou seja, pendulou para o outro lado, né?
fomos de um extremo para o outro. E eu vejo a ciência como o caminho do meio. Como caminho do meio. Interessante. Não, É interessantíssimo. assim que a ciência se mostra. Por quê? Porque a ciência, ela é matéria, Ela mas ela mostra também é energia. que são polaridades. A ciência é o caminho do meio, porque ela entende as duas Ela polaridades. fala de energia, do O sutil, equilíbrio. E né? ela prova E ela o também, espiritual, que o espiritual é real também. Também. também, também. Então, para mim, a ciência. Aí você vai falar assim, mas é mulher da ciência, né, Juliana? Pô, bióloga, sou da ciência, sou. Mas é o caminho do meio. Sim. É um Mas caminho hoje, que busca. sim, hoje a Que gente vive uma busca ciência entender. que eu compreendo assim, que hoje a gente vive uma ciência que, que, que prova a espiritualidade, né? Ela caminha junto com a espiritualidade. Hoje a gente vive essa ciência, né? A ciência que está junto com a espiritualidade. Ela prova E com o material também, né? materialmente o espiritual, né? A energia, É, né? Que nós emanamos. É provado cientificamente. É algo espiritual provado cientificamente. E eu acho que já a existe até, ciência ser o caminho do máquinas meio, fotográficas para identificar a energia em volta do nosso corpo, né? Já e eu existe. acho que a ciência, como o caminho do meio, faz parte dessa proximidade de evolução que o homem, que o ser humano vive para voltar para a sua essência, para compreender que ele não é só o ego. Que para existir um E também não equilíbrio na é. vida, é preciso saber utilizar o ego e também o espiritual. A O vida é esse espírito. equilíbrio, ela é rítmica, né? Realmente, assim, é muito interessante, muito interessante. Eu gostaria, assim, de falar, porque é uma coisa que eu sempre falo com algumas pessoas que falam a respeito de tempo bom e tempo ruim. Tem pessoas que falam assim, odeio o inverno. Ai, odeio o verão. E a gente não percebe o quanto que as estações do ano, elas são rítmicas, né? Assim como as estações da Lua também, né? Todas elas são As necessárias, fases da Lua. As fases da Lua, né? As estações da Lua, não, as fases da Lua, as são estações do necessárias ano. para funcionamento do todo, né? Pois O é, ritmo quando é a necessário. gente se coloca... Fala, Lisa, pode falar. Não, só tô, se você está falando, eu estou complementando. O ritmo, ele é necessário, né? Na natureza, na parte material da natureza, né? Do funcionamento do universo, ele é necessário. A gente vê esse ritmo manifestado, né? Nas estações do ano, nas marés, né? No dia e na noite, né? No dia e na Eu acho interessante a gente ressaltar o padrão de repetição. O ritmo, ele mostra para a gente os padrões de repetição na nossa vida. A gente tem períodos em que nós estamos em inverno, estamos recolhidos, estamos mais né? Mais para dentro, mais reclusos. E aí a gente, beleza, tá tudo certo, estamos mais inverno. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente também tem a possibilidade de ser mais verão. E para nós que estamos nos trópicos, aqui para nós brasileiros, a gente não precisa nem estar verão e nem estar inverno, a gente pode estar na primavera. A gente pode estar no outono, que é mais
um caminho do Temperado. meio. Caminho do meio. Então, quando a gente tá muito inverno, tipo, quase deprimido, quase numa deprê, né? Aí, ao invés da gente buscar a euforia do verão, ficar eufórico e pá, tá. Não, vamos buscar a primavera, né? Vamos buscar o outono. Por quê? Porque é um caminho do meio, é um caminho mais temperado, de mais temperança, talvez seja o nome, né? Para nós. Equilíbrio, Então, né? esse equilíbrio. Da mesma maneira que a gente também, quando a gente se vê muito primavera, muito florescido, né? Na inflorescência, quando a gente se vê muito primavera, ao invés da gente ir para o outono, a gente pode buscar um verãozinho, ou a gente pode buscar um inverno. Acho que a grande sacada é Então, as entender estações do ano. É que a vida ela é rítmica, né? E você não precisa, você pode, você tem esse poder de não sofrer demais. Você entender que tudo que acontece, mesmo pendulando para um lado que você não quer, tudo é neutro. Você conseguir agir com essa neutralidade, mesmo quando o pêndulo estiver para o lado que você não quer. Porque, né, você se perguntar por que foi para esse lado, entendeu? Porque muitas vezes a nossa vida pendula para uma situação que a gente não desejou. Mas, assim, se fazer essa pergunta de olhar para dentro e não se desesperar e manter esse centro, né, o seu centro, de tentar entender o porquê, o que isso veio te ensinar, o porquê que isso se manifestou para você. Porque se a vida fosse só o que a gente quer, a gente não ia conseguir evoluir. A gente às E vezes esse querer também, esse só o que a gente quer, a gente ia se perder nas infinitas possibilidades, como a Malu está falando aqui. São as muitas possibilidades. E aí, meio que a gente se perde nessas infinitas possibilidades. Quando a gente essa questão das infinitas possibilidades, elas estão muito... E a gente age como o protagonista escolhendo o significado vendo de fora, né? É. A gente não é olhando refém de das fora, circunstâncias, né? Compreendendo o algoritmo, a gente não é refém das circunstâncias. A gente se coloca na neutralidade para entender que aquilo, se aquilo veio, aquilo foi necessário. E pois você precisa descobrir por que foi necessário. Não se colocar na posição de vítima, né? Exatamente, porque a posição de vítima é a posição do sofrimento. E aí você pendula para o lado da depressão. Você vira inverno total, né? Você não consegue neutralizar... Uma coisa é dor. Uma coisa é dor. Outra coisa é sofrimento. Né? Sofrimento é crônico. Dor é aguda. Dor você sente ela. Agora, você permanecer na dor é sofrimento. Aí é diferente. Aí você neutralidade, você escolhe estar sentindo a dor, mas escolhe se vai sofrer com ela ou não. Exatamente. Vai doer? Vai doer. Óbvio que vai. Agora, você escolhe entender aquela situação e sair daquela dor. Entender. Eu, Anísia, desde muito criança, eu sempre tive muita curiosidade, porque
com relação à questão da morte, né? Que é o pior cenário. O pior cenário para o ser humano, o que o ser humano não explica, o ser humano explica tudo, menos a morte. Então, o pior cenário para o ser humano é sempre a morte. E eu sempre tive muita curiosidade para entender isso. Mas aí, pelo neutro, você explica até a morte, né? Só no Exatamente. neutro, você explica a morte. No neutro, quando você está ali na unidade, né? Na unidade, você explica até a morte. A necessidade da morte. A evolução a necessidade... está no neutro. A evolução está no neutro. Porque e mais ainda, quando eu dou um novo significado para a morte. Tem um monte de gente entrando aqui. Sejam bem-vindos. A minha amiga Elaine tá aí. Beijo, Elaine. Que bom ter você aqui. Roseli conseguiu entrar agora. A Miriam dos Cristais entrou também. Gente, olha, muito legal ter vocês aqui. Vicky Silva, Gelson. Esse assunto, gente, é um assunto extremamente pertinente, assim, que traz para nós a possibilidade de viver em equilíbrio, viver uma vida de temperança. Vibes Cristais é Fabrício do Magos do Destino. Oi, Fabrício! Seja bem-vindo, Fabrício! Que maravilha, então, gente! Magos do Destino aí, ó. Nossa turma as leis universais, quando a gente traz essas leis para o conhecimento do público, né? Essas leis elas foram ocultadas de nós durante milênios. Durante milênios, essas leis foram passadas de boca a ouvido de alguns poucos iniciados. Jesus bebeu dessa água. Jesus entendeu as leis do universo e colocou em prática. Se a gente trouxe para a gente através de parábolas. A gente vê que ele vivia as leis universais. Ele tentou, foi o recado que ele tentou passar, né? O recado que ele passou, né? O recado que ele passou através de parábolas. Eu falei tentou passar porque nem todos conseguiram entender, né? Ah, tá, Ele conseguiu, nem todos conseguiram assimilar. Ele passou. Ele passou. E bem passado, diga-se de passagem, né? Porque quando ele diz procurai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado, é a lei do mentalismo, gente. Né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a lei do mentalismo. E quando a Bíblia fala que há tempo para tudo debaixo dos céus, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer. Eu não estou me recordando agora do versículo inteiro, né? Ela está falando que o universo é rítmico, né? É a lei do ritmo. E a gente entender a lei do ritmo, quando a gente entende a lei do ritmo, a gente entende como que a gente deve se posicionar. Não se apavorar, né? Não interpretar quando o pêndulo vai para o lado que o ego não quer, né? A gente fica tranquilo quando a gente conhece a lei do ritmo, porque a gente sabe que essa é uma lei do universo. Se o pêndulo um dia esteve para um lado, ele vai para o outro. E você e nós, como personagem, a gente precisa viver os ritmos para a nossa evolução. Acho que quando a gente compreende isso, né? Tentando sempre o local de neutralidade. Acho que a Deia Colonetti entrou. Gente, vou aproveitar para explicar, né, a ausência da nossa Drica. A Drica hoje ela teve uma crise de enxaqueca.
E foi, inclusive, hospitalizada, foi tomar soro, por isso que ela não está aqui com a gente hoje. Mas hoje é dia do amigo e a Drica não está aqui com a gente, ó, né? Mas ela está com a gente, com Tá toda com o certeza ela coração está. aqui, tenho certeza. O coração dela está aqui e a gente está aqui ligadinho nela. Deia, Então, sabe se ela melhorou, Deia, Deia? Deia, você sabe se você tem notícia da Drica, Deia? Gente, que bom. Tanta gente linda. Tô Olha olhando os só, o Fabrício está falando aqui, ó, que infelizmente só 5% da população tem interesse nesse tipo de conhecimento, infelizmente. Realmente, Fabrício, mas olha só, cabe a nós, eu concordo com você que realmente é muito poucas pessoas têm interesse. Mas uma coisa que a gente tem que entender é como transformar todo esse conhecimento numa isca. A gente precisa pescar. A parábola dos pescadores, a parábola da pesca, né, do peixe, não é? Que Jesus encheu o barco de peixe. Sim, ele jogou a rede no... Tem tudo a ver com isso. Nós, com os nossos olhos do ego, a gente olha e não vê peixe nenhum. A gente vê só 5%. Mas com os olhos da lei do mentalismo, eu já vejo o barco lotado de peixe, Fabrício. Eu vejo o mundo inteiro dominando as leis do universo. Sim, sim. Você pode falar que a mulher é louca, mas não tem importância. Porque eu penso assim, é só uma questão de tempo da gente se disponibilizar e tá aqui quarta-feira, né? Falando disso, você, Fabrício, falando, né? E a gente gravando vídeo, a gente, sabe, com os olhos da mente, com os olhos do mentalismo. Né? Homens de pouca fé. A gente tem que ter fé no que a gente acredita. Se a gente acredita nas leis universais, vamos botar a boca no mundo. Sim. E cumprir o pedido que Jesus fez, né? Leva a mensagem aos 4 cantos. As mensagens através de parábolas, beleza, não dá. Agora vamos falar de outra maneira, vamos falar de ciência e o povo vai entender. Então, eu já vejo o barco lotadaço de peixe. Bebendo nessa fonte. Então, a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Peraí, alguém falou aqui alguma coisa, essas leis, a Roseli falou aqui, ó. Essas leis, até para a gente entender, é uma busca constante para reprogramar na nossa evolução. E quantas pessoas nem vão conhecer esse conhecimento? Se depender da gente, Roseli, todo mundo vai saber, porque a gente está botando a boca no mundo. E aí, a galera tem que compartilhar, tem que falar, a gente precisa fazer uma revolução. A gente só pode se preocupar pelo que a gente é responsável por fazer, sabe? A gente está aqui fazendo as lives, vocês estão aqui com a gente, né? E podem partilhar. Mas realmente a gente só é responsável por aquilo que a gente quer fazer, sabe? Um dia a gente não tinha esse conhecimento e a gente buscou e entendeu. Aí a gente se pôs aqui nessa posição de estar aqui partilhando com vocês a expansão da nossa consciência, né? E o nosso desejo
do nosso coração é que a gente possa ajudar um pouco, contribuir para a sua expansão, né? Para a expansão da sua consciência, né? Por isso essa interação é tão legal de vocês fazerem perguntas, da gente tentar interagir com vocês, porque na verdade a expansão de consciência coletiva ela acontece assim, na interação das lives, de vocês perguntarem, a gente responder, de vocês fazerem um comentário de uma visão de como vocês enxergam, entendeu? É essa troca. E assim, a gente está aqui para vocês que estão aqui com a gente. Quem não tá, não tá, não quer estar. A gente está aqui aberto, em rede aberta. Quem quiser pegar Agora, essa com um live... detalhe. Então, Com um assim, detalhe, à a gente não medida pode se que... preocupar em quem não quer, a gente tem que se preocupar com quem quer. A gente está aqui... Exatamente. E com um detalhe, a cada cinco transformados, vamos colocar a cada um transformado, 2 se transformam. Nem todo mundo... Por exemplo, olha só, eu vou te falar uma coisa, Ju. transformo. Nem todo mundo está disposto a sair da programação, sabe por quê? Porque a programação, sair da programação dá muito trabalho. Dá trabalho. Não, tudo bem. Não, dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Mas deixa eu te falar uma coisa. A dor, presta atenção no que eu vou te falar. A gente sabe, eu, você, Fabrício, né, Roseli, a gente sabe que a dor é um chamado para evolução. A dor é um chamado para evolução. Vai doer tanto que não vai ter outro jeito. Quando a gente espreme alguma coisa, só tem uma saída. Ou é para baixo ou é para cima. Só tem, você espreme, você aperta, vai pular. Então, vai doer. Alguns vão morrer com a dor. Beleza, ok, faz parte. Mas muitos vão olhar para Juliana, para Anísia, para Roseli, para o Fabrício, para Malu, para Karine, e vão falar assim, caramba, eles encontraram alguma coisa que a gente não encontrou. Essa galera tá muito feliz, cara. Vamos começar a ouvir o que eles têm para dizer? Eles estão aí falando uns negócios aí de lei do universo, né? E eles estão tão felizes. Eles passam pela rua com uma alegria no rosto, felizes, né? Se propõe a emagrecer, emagrece. Se propõe a viver uma vida abundante, vive uma vida abundante. O que essa galera sabe que eu ainda não sei e estou aqui nessa tristeza? Então, a mudança, ela precisa ser nossa. Precisa do desejo. E a gente estar aberto. Desejo ardente. A gente está aberto, né, para mostrar para o outro, falar assim, amigo, eu descobri um caminho aqui. Se você quiser, eu te ensino. Entendeu? Olha, a gente só busca aquilo que a gente precisa. Entendeu? Tem gente que não tem consciência ainda, né? Exatamente. Tem uma galera que está presa na distração, tem uma galera que está presa na programação, que acha que a vida é só isso mesmo e tá tudo certo, muito presa no conformismo, né? A gente sabe disso tudo. Mas mesmo assim, a nossa alegria, a nossa luz, a nossa alegria de pessoas transformadas, que praticam as leis do universo, tá vendo? A minha vida está sendo transformada, mas ainda tenho que aprender muito. Todos nós temos que aprender muito, Fabrício. Muito. Eu tenho que aprender muito. A Anísia tem que aprender muito. Todos nós temos que aprender muito. Mas eu te digo uma coisa, amigo. A melhor forma de aprender é ensinando.
cai pra dentro, Gente, entendeu? mas fala aqui, vocês têm dúvidas sobre a lei do ritmo? Hoje a live é sobre o ritmo, mas se vocês também tiverem dúvidas sobre as outras leis das outras lives Mentalismo, as outras leis, que estão né? assistindo, a gente quer a interação de vocês. O que vocês não conseguiram entender ainda? Traz as dúvidas aqui para a gente poder sanar, né? A gente já falou bastante sobre o ritmo, né? Sobre as estações do ano. Eu queria falar mais a respeito do padrão de repetição, Anísio. Vamos Porque lá, vamos lá. na vida da gente, quando a gente para perceber, as pessoas que são mais velhas um pouco, né? Os mais jovens ainda têm pouco tempo para poder perceber padrão de repetição. Mas quem já tem um pouco mais de idade consegue perceber nitidamente que existe um padrão de repetição. E a natureza nos mostra, né? Todo dia tem dia e noite. Todo ano tem 4 estações do ano, né? Todo mês tem 4 fases da lua. Né? As mulheres, o ciclo menstrual da mulher, né? A regularidade do ritmo. Né? Os homens também têm, né? Um ritmo também, não são só as mulheres, o homem também é mais sutil, mas também tem. E isso tudo nos mostra que existem padrões de repetição. Tem mulheres, por exemplo, que só se envolvem com homem porcaria, já reparou? Tem um padrão de repetição. Parece que está vivendo sempre o mesmo tipo de relacionamento, né? Preso no mesmo padrão de relacionamento. O mesmo padrão. Os relacionamentos parece que só mudam de parceiro, mas acontecem sempre da mesma maneira, né? É por causa do comportamento. Porque ela não mudou. Ela não mudou. Ela está dentro de uma programação onde ela... Fabrício está perguntando assim, como a lei do ritmo pode aumentar nossa consciência? Na medida que a gente... Vai você primeiro, depois eu respondo. Olha só, Fabrício, eu vou mudar minha tela aqui para te mostrar a nossa imagem da pirâmide. E aqui é o pêndulo do ritmo, tá vendo? Olha. Então, conforme ele vai pendulando, essas são as nossas experiências, tá vendo? Ó? Experiência para um lado e para o outro. Direita e esquerda. Para um lado, ódio e amor. A gente está aqui embaixo pendulando para os extremos quando a gente está no ego. A gente oscila junto com o pêndulo quando a gente está no ego. Quando a gente está identificado com a nossa mente. Julgando que isso é bom e isso é ruim. Agora, quando você vivencia muita experiência, você vai vivendo, é o que eu estou falando da idade, conforme você vai vivendo e você vai percebendo esse padrão de repetição rítmico, você começa a subir ou aumentar a sua consciência. Aí você começa a pendular menos. Conforme você vai percebendo a vida e esse ritmo, você vai pendulando menos. Aí você vai começando a equilibrar. O neutro pendula quase nada, olha lá. O neutro não é o pêndulo que para, é você, é a sua forma de ver o ritmo da vida que te transforma, porque a vida ela é rítmica. Ela sempre vai estar ou para um lado, quando ela vai para um lado, depois de um tempo ela volta. A vida é rítmica. Quando você tem consciência disso, não é a vida que para. Você sempre vai viver desafios. A vida sempre vai. Situações para cá, situações que eu quero, situações que eu não quero.
O pêndulo, ele não para, porque isso é uma lei universal. A vida é assim, o universo é assim. Ele é rítmico, ele está sempre para cá e para cá. Mas quando você compensando, né? põe no equilíbrio, compensando, depois lê de novo o axioma. Quando você se põe no meio, como observador, quando você deixa de se identificar com a programação mental, você deixa de sofrer quando o pêndulo vai para onde você não quer, para onde seu ego acha que não deveria ter ido. Você não sofre mais. Por quê? Porque você está numa posição de observador. Você observa, hoje está aqui, eu não queria isso, mas o meu ego não queria isso, né, na verdade. Mas o que isso quer me ensinar? O que eu posso aprender com isso? Porque da mesma forma que você vive uma experiência para o lado que você não desejava, que o seu ego não desejava, o pêndulo também vai voltar. A vida ela é rítmica. É saber. O ritmo é que a vida é rítmica. Você vai viver experiências que você quer, experiências que você não quer. E isso é a vida na inteireza dela. Ela é assim. Se você vivesse só aquilo que você quer, imagina como a sua vida seria chata. Seria um tédio. Você só sabe que você não quer uma coisa porque você sabe o que você quer. E você só sabe o que você quer porque você sabe o que você não quer. Boa noite, Tanúcia. Deu para entender? Fabrício, né? Então, Fabrício, olha só, quando a gente... É óbvio que a gente... De outra forma. A gente está no caminho, nós estamos no caminho aumentando nossa consciência todos os dias, toda hora. Sim, estamos há 5 minutos atrás, você não sabia o que você sabe agora. Agora você está com a mente mais expandida do que você estava 5 minutos atrás. Então, a todo instante, em experiência... A todo instante temos experiências que vão nos fazendo aumentar ou expandir a nossa consciência. Então, estamos sempre no caminho da expansão. O grande barato da lei do ritmo, e eu vou pegar essa fala para responder a pergunta da Fátima, quando a gente não consegue sair do negativo. O grande barato da lei do ritmo, Fátima, quando a gente entende que existe inverno, mas também existe verão. E você decide se você foca no inverno da tristeza ou se você decide focar na alegria do verão. Quando a gente sabe que existe inverno e verão, existe negativo e existe positivo. Se eu foco no negativo, ele vai expandir, ele vai crescer. Tudo, se eu colocar fermento num bolo, ele vai crescer. Sabe por que não se consegue sair do negativo? Porque só se foca no negativo. Para você conseguir sair do negativo, você tem que começar a olhar para o positivo. Se você ficar pensando assim, eu não consigo sair do negativo, eu não consigo sair do negativo. Você não vai conseguir mesmo. Você está focando no negativo. A gente não consegue sair do negativo quando a gente não pensa no positivo. Quando eu penso no positivo, eu saio do negativo. Desfoca do negativo. Quer sair do negativo? Pensa no oposto. Faz esse exercício. Existe uma passagem da Bíblia que fala assim, não é possível servir a 2 senhores. Ou você olha... Eu não tenho como.
Se você fala para você mesmo, eu não consigo sair do negativo, você não vai conseguir mesmo, porque você já está falando que você não consegue. Não existe. Você tem que dizer o contrário. Eu vivo no positivo. Eu sou o positivo. Foca no positivo. É preciso mudar o pensamento, o foco. A mente. A gente não consegue. A nossa mente, ela não para de produzir pensamento. A gente está preso num padrão mental. E a maioria de nós observa que o nosso padrão mental foi programado para o negativismo, né? A tendência... Não, olha só, Anísia, presta atenção. A programação que a gente foi criado desde pequeno foi para o medo, foi para o negativo. As pessoas, elas estão no negativo porque elas estão viciadas no sentimento que o negativo traz. Por causa do condicionamento mental. Condicionamento mental. Foi programado para se sentir explorado, para se sentir vítima, para gostar. Parece incrível, parece horroroso isso que eu vou falar aqui. Mas é químico. É químico e é biológico. A gente foi programado. Nós fomos programados para sermos explorados, colônia de exploração. Então, a nossa programação mental é toda para o conformismo, o vitimismo, a gente não se achar merecedor de nada. A gente vive num país, gente, onde passar fome é normal. Onde já se viu isso? Num planeta abundante, cheio de riqueza, num país riquíssimo, a gente passa fome e achar normal. Isso é o máximo do conformismo. E aí, esse padrão mental, ele se repete o tempo todo. E a gente fica viciado em sentimento ruim. Quando eu começo a me sentir um pouquinho feliz, eu já venho com um ditado e digo assim: dias de muito, vésperas de nada. Já é o meu corpo dizendo assim, olha, você está muito ocitocinada, você está com muita ocitocina. Você tem que vir para cá para sentir um pouquinho de ódio, um pouquinho de raiva. Você está muito alegrinha. Você tem que vir para cá sentir um pouquinho de tristeza, porque eu estou precisando sentir tristeza. A gente acha estranho ser louco feliz. Isso, mas é químico. A gente acha estranho ser feliz. A gente não está acostumado com a felicidade, porque a gente não foi programado. Por isso que a gente sente assim, tá muito bom para ser verdade. Entenderam? A Roseli tá falando, é quando uma coisa que te acontece, boa ou ruim, a gente der o mesmo sentido. O que o ruim vem para me ensinar, o que tem que aprender. É experimentar o inverno e também o verão. E ainda a primavera e o outono. Não, é entender que nada é isso bom mesmo. Ruim. Tudo vem para aprendizagem, para nossa aprendizagem. Nada é bom ou ruim. Né? Um coitadismo. Tem uma frase aqui. Neutro. Tem uma frase aqui neutro, que eu até escrevi. Olha aqui o que eu escrevi. Tudo o que Deus faz é para o melhor. Os desafios não acontecem para mim, acontecem por mim. É isso aí. Tudo que vem para mim como desafio, se é desafio, é porque eu preciso aprender. Pois é, isso já é uma ótima coisa, quando a gente olha para as coisas e encara como desafio, e não como bom ou ruim. Você já está dando um outro significado, concorda? Sim, e é assim que a gente deveria ver. O fato não é ruim nem bom, ele é um desafio, é diferente. Porque é tudo desafio.
A gente tem que entender, a gente precisa entender uma coisa. A gente está aqui para evoluir. Se não tiver o ritmo do desafio e da calmaria, a gente não aprende nada. Se tudo for calmaria, não tem como a gente evoluir. Por isso o universo é rítmico. A gente precisa compensar a calmaria com o desafio. O bom com o não tão confortável, porque a gente precisa aprender com o não confortável. Então não é bom ou ruim. É desafio, é experiência. É experiência. Isso aqui eu tô mais confortável. Isso aqui já é um desafio. O desafio leva o quê? A evolução, a movimento. Eu preciso me movimentar. Eu vou aprender uma coisa nova. Então eu não sou vítima de nada. Na verdade, o desafio é um presente, porque é uma oportunidade de evolução. Sem o universo pendular para o desafio, ele seria estático e aí não existiria evolução. O universo, ele é rítmico. Ele é rítmico. O tempo todo. Gente que precisa... Ele expande e contrai, expande e contrai. A gente que precisa entender, não sofrer quando ele vem para cá, para o desafio, porque o desafio não é ruim. Ele é um desafio. É para ensinar. A gente deixa de sofrer com o ritmo da vida quando a gente entende isso. Que não é bom ou ruim, é um desafio. É uma oportunidade de aprender. E esse desafio tem um significado. E esse significado é a gente que dá. Quem dá o significado somos nós. Existem tribos. Não, eu acho, Ju, sabe o quê? Que muitas vezes... Existem povos... Espera só um instantinho, Anísia. Existem povos que festejam a morte. Vem outra perspectiva, né? A perspectiva do ser. Existem povos neste planeta Terra 2022 coabitando com a gente que comemora a morte de alguém. Porque, ou seja, eles dão um outro significado. O que para nós é o pior cenário, para eles é o melhor cenário. Então a gente tem que entender que o significado que a gente dá para as coisas é muito importante. Porque com isso a gente acaba com um monte de mimimi que tem na sociedade hoje. Vamos trazer para real? Vamos trazer aqui Brasil 2022 e todo o mimimi que a gente ouve por aí. O mimimi é o significado. Significado. Que a pessoa dá para tudo. Para tudo. Porque a gente não pode nem falar, né? Porque se a gente fala, podem até processar a gente. Mas tudo que a gente vê de mimimi, das minorias todas, essa monte de gente falando... Isso tudo se perde. No momento em que a gente entende que somos todos neutros, dentro de um planeta neutro, vivendo uma experiência onde eu dou o significado. Eu dou o significado. Quando eu entendo que existem países, existem culturas, existem povos que festejam. Ó, Malu tá falando aqui, ó, que choram quando a criança nasce e festejam a morte. Tem culturas que choram quando uma criança nasce e festejam a morte.
Planeta Terra 2022. Cultura. É o significado que as pessoas dão. E nós É um ponto de choramos vista. pela morte. É um ponto de vista. Um ponto de vista. Um ponto de vista. Que quando a gente vê de cima, daqui, ó, quando a gente está neutro, não existe quando erro. a gente olha sob essa perspectiva, a gente tem vários pontos de vista. A gente consegue ver o todo. Tá todo mundo tentando, não existe erro. Existem pontos de vista. O ser está vivendo várias experiências sobre cada uma sobre o seu ponto de vista. Não existe erro. Por isso que do ponto de vista do neutro não existe julgamento, né? Não existe julgamento, não existe juízo. Por isso que quando alguém me corta, me fecha no trânsito, eu posso ficar com raiva, mas eu também posso entender que aquela pessoa está passando por uma situação difícil. O livre-arbítrio é seu. seu. Está estressado, está nervoso. Né? O ponto de vista eu posso entender. É seu. O ponto de vista que você vai olhar é seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Se identificar com o ego muito em sala de aula. E sofrer, e se identificar com a programação mental, com o ego, e sofrer, é uma opção. Se identificar com o ser, também é uma opção. Também é uma opção. Qual é a maneira quando eu me identifico com o ser, experiência? É nossa escolha. Quando eu me identifico com o ser, eu pendulo menos e eu tô uma perspectiva acima, conseguindo ver o todo. Eu não pendulo eu tô desidentificada. Eu fico no neutro. Eu não sigo o pêndulo. Quando eu tô no ego, eu sigo o pêndulo. Se o pêndulo vai para lá, eu vou junto. Daqui a pouco eu venho para cá de novo. Quando eu tô no neutro, quando eu entendo que eu não sou esse ego que julga tudo como horrível ou como muito bom, os extremos, quando eu tô no neutro, né? Eu não pendulo. Eu não pendulo, né? Eu entendo, eu vejo oscilo, pendular, né? Não tem oscilação. Eu não oscilo. Eu vejo pendular, eu observo e eu sei que hora tá aqui e hora tá aqui. Mas nada é estático. O universo não é estático. Tudo faz parte. E nada é real, né? Porque quando eu tô no neutro, eu me desidentifico. Nada é real. Eu não me identifico com as emoções. Eu não fico presa ao vício dos sentimentos, das emoções. Então eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu decidi que eu sou feliz. Eu decidi que eu sou feliz. Eu decidi que há flores em tudo que eu vejo. Isso. Eu decidi, é uma decisão minha. O universo não perde o ritmo. Não, ele não perde o ritmo porque a gente está aqui para aprender, né, tia? Se ele perdesse o ritmo, a gente não ia ter oportunidade de aprender. Tia é ótimo. Tia Malu. Bonitinha! Bonitinha, adorei o tia. Mas é exatamente isso, gente. A lei do ritmo, ela é fantástica. Para mim, a minha experiência com a lei do ritmo me trouxe muito equilíbrio. Minha mãe tá aí, não me deixa mentir. Ela sabe o quanto eu sou 880, né? Calça de veludo ou B de você fora. Não. A Juliana que não, pois é, a Juliana, né? A Juliana, o seu personagem. O quanto a Juliana, o personagem era, porque eu não sou mais,
E o Agora o ser quanto tá comandando, né, Ju? agora que o ser está no comando, Eu aprendi uma coisa que fez muito sentido para mim. Eu não sou a Anísia, eu estou a Anísia. eu estou, Juliana. A Ana Cláudia está falando aqui, viver esse momento de felicidade é contagioso, né? Realmente é contagioso. E ele eu posso te dizer que ele é perene. Ele É porque não é uma felicidade eu, eufórica, né? É é, mais uma paz, né? é completude. É É uma completude. completude. Exatamente. Onde eu vejo as mazelas do mundo, eu ando, eu sei de todas as questões, eu sei de tudo, mas eu também sei que eu não sou isso. Eu sou Eu estou. muito Eu mais que isso. estou, Anísia. Eu estou isso, mas eu não sou isso. E Estou aí eu vivendo. consigo ver de fora. Por quê? Porque quando eu olho para uma pessoa passando uma situação muito difícil, eu sei que aquilo ali é para o aprendizado dela, para a evolução dela. E que o máximo que eu posso fazer é continuar a minha jornada e mostrar para ela, olha, existe uma outra possibilidade. Se você quiser, eu te ensino. Vem comigo que eu te mostro. Mas eu não posso, porque uma coisa que o montanhismo me ensinou, algumas pessoas não sabem, mas eu pratico escalada, né? Eu subo montanha. E uma das coisas que o montanhismo me ensinou é que a gente tem que puxar para cima quem quer vir para cima. É isso que a gente estava falando pro Fabrício Quem naquela não hora. quer, quem não quer vir, quem quer vir, vem. E se ajuda. Eu só dou uma puxadinha e a pessoa já vem. Isso é filosofia de montanha. Quando eu estou em cima e eu puxo um companheiro de baixo, eu não faço muita força. Por quê? Porque ele está querendo subir. Agora, quando ele não quer subir e eu teimo em puxar ele, ele me puxa para baixo. E aí não costuma morrer os dois. Isso, em grandes montanhas, acontece mesmo. Quando o cara tá com medo embaixo e eu tento puxar ele, ele vai me puxar para baixo. Então, a gente precisa entender isso e continuar o nosso caminho. A gente E precisa deixar que a nossa energia contagie ele, como a Ana Cláudia falou aqui. Que a minha luz, que é a luz da Anísia, a sua luz, Cláudia, a sua luz, Fabrício, a sua luz, Malu, que a nossa luz contagie os ambientes. Mesmo que a princípio a gente incomode, tá? Eu percebo nitidamente que eu incomodo muita gente nos lugares onde eu vou. Não faz mal, porque eu sei que todo incômodo é um chamado para a evolução. Adoro quando eu incomodo. Assim como eu adoro também quando a pessoa chega para mim e fala, Juliana, aqui, me diz isso aí, como é que é isso? Porque Mas como na época de o que eu não Cristo, gosto é do morno. O só quem vai morno, perceber Deus é me quem tem livre. olhos para É olhar. aquele que nem tico e nem teco, sabe? Aquele que nem se incomoda e nem chega perto. Esse eu ainda fico, poxa, né? Essa pessoa tá muito morna. Agora, o que tá muito frio, o que tá muito quente, assim, né? Dentro de uma lei do ritmo aí, a gente pode pescar ele, né? Porque ele tá pendulando para um lado para o outro, ó. É fácil da gente, puxar ele. Sim, é uma Isso, gratidão pelo momento, como não tem euforia, não oscila. É a plenitude. É isso exatamente. aí, viver esse momento de felicidade é contagioso. A verdadeira Gente, já felicidade não são oscila. 9h46.
né? Gente, alguém tem Hoje a mais gente está sem a perguntas? Drica. A gente não quer deixar ninguém com dúvida. A Ficou gente está indo claro? para... 2 horas. A gente A gente está já vai indo... encerrar. Mas alguém tem mais alguma dúvida que a gente possa... Até porque eu acho que se a gente não Semana encerra, que o vem. próprio Instagram encerra, né? Pois é. Como A que foi gente essa live para tem... vocês? A gente conseguiu fazer vocês entenderem a lei do ritmo? Dá a sua impressão aí. Dá um sim ou um não? Como que foi a live? Só faltam mais duas, só agradecimento. Aí só faltam mais duas lives, né? Semana que vem é o princípio da causalidade, causa e efeito. E, por último, o princípio do gênero. E aí, então, a gente encerra essa sequência, essa série de lives, né? As 7 lives dos princípios universais. Mas nós não paramos por aí, né, Anísia? A gente vai ter a jornada, Muitos projetos para... a gente vai ter, para acontecer aí, a gente vai ter a jornada. Nós vamos também gravar lives a respeito das 11 leis universais. Porque dos 7 princípios saem 11 leis. E essas 11 leis são fantásticas também. E tem muita coisa para acontecer aí, né, Anísia? Muito projeto bom, muita coisa boa que a gente tem em mente, assim, para trazer para as pessoas. É muito... Um formato mais de plataforma mesmo, para a gente ter um contato mais próximo, né, para as pessoas que querem dar um próximo passo além no conhecimento. Então, a gente... A Para quem não Tanúcia está conseguiu chegar falando... na hora, vai ficar gravado, tá? Assiste, vai ficar gravadinho para vocês. Tanúcia, você assiste depois. A Tanúcia, ela maratona a gente. Ela assiste a gente, aí ela manda o zap. Então, Que honra. a gente tem projetos aí para pessoas que queiram avançar nos estudos, da gente fazer uma plataforma, construir uma plataforma aí para a gente poder fazer um formato mais Mais de organizado, escola mesmo, né? Mais mais organizado. completo, né? Mais completo. Sim. Onde a Para gente vai estar mais junto com exercícios, com reprogramações, com dinâmicas, com desafios, né? Desafio de 7 dias, desafio de 10 dias, desafio de 21 dias. Então, a gente está aí com muita coisa pensando, porque, como eu falei, a gente quer ver o barco cheio de peixe. Né, Anísia? Um formato mais sistematizado. É isso Sim. aí, Malu. Um formato mais sistematizado. A Roseli, plataforma gratidão a vocês todos. A gente é muito gratidão, grato. muito. Nós duas, né? A Drica E a também. Drica Na próxima também. semana a Beijo, Drica vai estar Drica. junto com a gente. Sim, Beijo, sim. Drica. Hoje foi só um A Loura percalço. vai estar de volta na semana que vem. A gente precisa da E a Loura. gente precisa da Loura, verdade. Então, na semana que vem a gente vai estar junto aí. Transbordante ao nosso barco. Exatamente. A gente quer o barco cheio de gente conhecendo e praticando os princípios universais. Não é E assim, vivendo, Aninha? né? Vivendo, Vivendo, praticando. transformando a Praticando. sua própria realidade. Isso aí. Um beijo grande. Quarta-feira que vem, às 20h20, estaremos nós de novo aqui Com você. com Na lei, vocês. Deus quer, né?
Com Deus certeza, quer. com certeza, Não tem essa história de Deus quiser, Deus quer. E como com Deus certeza. quer, a gente vai estar aqui quarta-feira que vem, às 20h20, para a gente poder conversar sobre causa e efeito. Gente, um beijo grande. Beijo no Davi coração. entrou aí. Davi, assiste, vai Um ficar gravado, beijo. tá? Um beijo no teu coração. Vai ficar Assistam, vai gravado. ficar gravado aí. Mas vai Pena que ficar cheguei gravado, atrasada. sim. Não chegou Quem não atrasada. conseguiu ver, vai ver agora, então, que a Ju já vai deixar gravadinho aí. Pode começar a ver agora, Pois é. né? Já vai ficar aí no meu feed aí e no feed da Anísia também. Tá? Vamos. Um beijo grande. É. Nossa selfie. Gente, ó, a gente vai tirar uma Malu, selfie, marca a gente lá. Malu. Tirou, Malu? Deve ter tirado. Beijo no coração. Até a próxima Um quarta. beijo. Fiquem. Até a próxima quarta.